Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre resposta à acusação, prevista no artigo 396-A do Código de Processo Penal e peça processual de suma importância para advogados, defensores públicos responsáveis pela veiculação da defesa técnica do acusado em juízo. Depois de oferecida a denúncia pelo Ministério Público ou a queixa-crime pelo querelante, e daqui para frente eu vou levar em conta apenas a denúncia para fins de exemplos, depois do oferecimento dessa petição inicial, o juiz, como nós já sabemos, faz a análise da rejeição ou recebimento. Recebendo a denúncia, o juiz determina a citação do acusado para oferecimento de defesa em 10 dias. Essa defesa se dá por meio de advogado, se esse profissional for contratado, ou por meio da Defensoria Pública. Passados 10 dias sem manifestação do acusado, sem que ele apresente de fato essa resposta por meio de advogado, essa peça precisa ser apresentada por um profissional. O Código de Processo Penal prevê que o juiz nomeará advogado. O mais comum, onde existe a instalação da Defensoria Pública, é a abertura de vista dos autos para análise e apresentação da resposta. Pois bem, a resposta à acusação é uma peça processual escrita. E o artigo 396-A do Código de Processo Penal diz que, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Veja, então, que o intuito do legislador é que seja apresentada uma peça de mérito, uma peça que seja capaz de avaliar exaustivamente os aspectos defensivos. E o objetivo dessa peça, obviamente, é evitar o desnecessário desdobramento do processo, possibilitar a rejeição da denúncia que tenha sido recebida sem a avaliação correta dos aspectos do artigo 395, ou obter até mesmo a absolvição sumária dentro das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal. Há, porém, uma cisão entre a teoria e a prática, porque a leitura do estudante, com um olhar teórico, ela leva à conclusão de que essa peça sempre será uma peça exaustiva, com aprofundamento da análise do mérito, mormente no enfrentamento dos elementos informativos do inquérito policial, que não são provas, são elementos informativos, que subsidiam a formação da opinião delicti, o enfrentamento, portanto, da defesa desses aspectos para que seja afastada a justa causa, ou para eventualmente convencer o juiz de que esses aspectos por si só não dão substrato, não dão lastro à denúncia, e mais do que isso permitem a absolvição sumária com o encerramento antecipado da questão penal. Veja que propositalmente eu não estou usando a palavra lide, porque há um consenso doutrinário quanto à inexistência de lide no processo penal. Pois bem, eu disse que há um desdobramento teórico e outro prático, porque se a primeira leitura é no sentido de que essa peça sempre será uma peça profunda e densa, na prática, por razão de estratégia defensiva, muitas vezes o advogado, o defensor público, de maneira consciente, deixam de fazer esse enfrentamento, porque percebem que a apresentação precipitada das teses de defesa permitirá melhor contraditório da parte acusatória. Portanto, a defesa, na prática, se resguarda o direito de falar por último, aguarda que o Ministério Público apresente as suas cartas na instrução, que o Ministério Público cumpra com o seu ônus de trazer a juízo os elementos informativos, submetendo-os ao contraditório e ampla defesa a fim de que se tornem provas, e deixa a defesa para apresentar as teses nos debates orais ou eventualmente nos memoriais escritos. Então perceba que, do ponto de vista teórico, é o momento de apresentar tudo o que interessa à defesa. Do ponto de vista prático, nem sempre. E isso não trará nenhuma nulidade, porque a garantia constitucional da ampla defesa se sobrepõe à exigência da apresentação de todas as teses nesse momento. Com maior rigor, se nós estivermos diante do procedimento do júri, com a defesa do artigo 406 do Código de Processo Penal, já que no júri vige a plenitude de defesa, que em graus é superior até à previsão constitucional de ampla defesa. A resposta à acusação é uma peça
obrigatória e a sua não apresentação se traduz em nulidade absoluta. Daí a previsão do próprio artigo de que, na ausência de defesa apresentada por advogado, seja nomeado advogado ou a abertura de vista para a Defensoria Pública para apresentação dessa primeira defesa. Deixa eu te contar uma coisa, nem sempre foi assim. Até a reforma de 2008, da Lei 11.719, o Código de Processo Penal previa que a defesa era apresentada logo após o interrogatório, que era o primeiro ato da instrução. Desde então, e essa defesa se dava num tríduo legal, em 3 dias, e se não fosse observada, isso era considerado mera irregularidade. Desde lá, com as sucessivas reformas que buscaram dar conformidade constitucional ao processo penal, houve uma revolução aí muito importante na concepção da resposta, que deve sim ser uma peça efetiva, capaz de, quando possível, gerar a rejeição ou a rejeição da denúncia ou a absolvição sumária. Outra coisa bastante importante e que geralmente a doutrina não enfrenta de maneira adequada é a alusão às exceções. Existe uma previsão no artigo 396 no sentido de que, esse é o parágrafo 1º do artigo 396, a exceção será processada em apartado, nos termos do artigo 95 a 112 do Código de Processo Penal. Muitos dizem que, a partir da reforma de 2008, já não seria necessário a veiculação de determinadas teses pela exceção, podendo tudo ser aventado na própria resposta à acusação. As exceções, segundo o artigo 95 do Código de Processo Penal, são as exceções de suspeição, incompetência do juízo, litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada. 5 exceções, portanto, que em tese não deveriam ser veiculadas por meio da resposta à acusação, mas sim em apartado pela forma da exceção. Nós sabemos que as exceções podem ser dilatórias ou peremptórias. As peremptórias são aquelas que são capazes de colocar fim ao processo, enquanto que as dilatórias não colocam fim, mas prorrogam, retardam o procedimento. Como que a gente harmoniza essa exigência de exceção em apartado com a resposta à acusação? Nesse ponto, eu acredito que o enfrentamento dado pelo defensor público, meu colega defensor público federal Caio Paiva, é o mais adequado, ao menos do ponto de vista prático. Segundo Caio Paiva, as exceções só são necessárias em apartado quando houver a efetiva necessidade de produção de provas. Imagine, por exemplo, que você pretenda alegar a suspeição do juiz. O próprio procedimento da alegação de suspeição prevê que o juiz determine a abertura de produção de provas. A lógica é que as exceções, quando alegadas, não interrompam o fluxo do procedimento, não interrompam o processo. Elas são autuadas em apartado exatamente para serem julgadas em apartado enquanto o processo segue o seu rumo. Se você apresenta objeções, exceções de natureza dilatória e que exigem produção de prova, faz sentido e essas exceções devem ser, de fato, alegadas em apartado, para que haja a produção de provas sem tumultuar o curso do procedimento. Por outro lado, se você vai alegar exceções de natureza peremptória, como a coisa julgada, nada impede que isso seja alegado como preliminar na resposta à acusação. Então a resposta que fica é: as exceções têm que ser autuadas em apartado, a rigor do artigo 95? E a resposta é não. Se houver necessidade de produção de prova em relação à exceção levantada, ela deve ser autuada em apartado para garantir o fluxo do procedimento. Se, por outro lado, nós estivermos diante de uma exceção de natureza peremptória, capaz de pôr fim ao processo, como é o caso da exceção de coisa julgada, você pode veicular essa tese já como preliminar na resposta à acusação, sem necessidade da apresentação, portanto, de 2 teses. Essa é uma questão bastante importante que eu entendo que o professor Caio Paiva resolve de maneira exemplar, perfeita. Por outro lado, o último aspecto que eu quero tratar é em relação à prática, ao roteiro necessário para a resposta à acusação.
Muitos aí que têm contato, estagiários, estudantes de direito, muitas vezes têm contato com o processo e às vezes vê uma resposta feita pela Defensoria Pública, por um advogado, de uma maneira bastante simples, bastante resumida, o que pode levar à falsa impressão da falta de cuidado ou de leitura. E não é bem isso. Como eu já antecipei, na prática, muitas vezes nós resguardamos a apresentação das teses defensivas para o momento derradeiro do procedimento, a fim de resguardar o direito de falar por último e o próprio elemento surpresa da apresentação da tese somente após a última fala do Ministério Público. Porém, é importante pontuar que se pela leitura do inquérito policial, da denúncia, você já consegue verificar a possibilidade de convencer o juiz da rejeição em razão da falta de justa causa, por exemplo, ou por falta de condições da ação, de pressupostos processuais, de existência de validade, pressupostos processuais negativos, ou ainda, se você percebe a possibilidade efetiva de absolvição sumária, vale a pena fazer uma tese substanciosa, uma resposta à acusação substancial, a fim de evitar a delonga do procedimento. Por outro lado, se você não tem essas teses para alegar, é muito importante apresentar uma peça simples, garantindo, por exemplo, o rol de testemunhas, apresentação de documentos. Lembrando que a apresentação de documentos não é aqui peremptória, porque o artigo 231 prevê a possibilidade de juntada de documentos a qualquer momento no processo penal, mas tudo aquilo que você puder apresentar em termos de requerimento de provas, já o faça na resposta à acusação, ainda que ela seja simples. E mais do que isso, leia com atenção o inquérito policial e a denúncia, a fim de preparar bem a instrução processual e os memoriais, que no conteúdo substituirão a apresentação das teses que seriam cabíveis na resposta à acusação. Em linhas gerais, é isso que eu gostaria de apresentar. Essa é a resposta à acusação, uma peça muito importante que faz parte do dia a dia aí de advogados, defensores públicos, e nós seguimos aqui construindo conhecimento. Ajude a divulgar esse perfil, esse canal, inscreva-se também no canal do YouTube e até a próxima. Muito obrigado.